Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro no vosso cinto, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, há um provérbio que diz assim: deposite ouro sobre as asas de um pássaro e você o impedirá de voar. É mais ou menos isso que Jesus pensa sobre o discipulado. É mais ou menos isso que Jesus tenta traduzir para os seus discípulos. Um voo livre, um voo sem pesos, um voo possível. E parece que quando estamos muito presos, muito apegados, seja a ouro, prata ou dinheiro, nós não fazemos caminho algum. Muito seguros ou assegurados nessa garantia ilusória, nós não nos arriscamos ao voo, nós não nos arriscamos a seguir Jesus Cristo. Não é que Jesus aponte para a inutilidade do dinheiro, mas ele aponta certamente para que o apego seja evitado. Todo apego parece roubar de nós o voo. Também assim com as sandálias, o bastão, as túnicas, com o cajado, nada disso deve ser a nossa segurança. Para voar é preciso contar com o inseguro. Para voar o voo de Jesus é preciso arriscar-se. Correr o risco de saltar, correr o risco de deixar o ninho seguro. Para fazer um caminho atrás de Jesus é assim. Muito assegurados, a gente não anda. Com Jesus é preciso contar apenas com o Pai. E a única missão é anunciar e testemunhar que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. E não está próximo simplesmente no tempo. Está próximo também no espaço. O reino dos céus chega na palavra e chega também no testemunho dos discípulos. Do mesmo jeito que o reino dos céus chega na ação de Jesus Cristo, os discípulos devem também agir como Jesus, para que o reino dos céus apareça, seja visível na sua ação. Por isso Jesus diz: de graça recebestes, de graça também deveis dar. Como eles experimentam em Jesus o céu que se tornou vizinho, também eles devem fazer o céu se tornar vizinho das pessoas. Reino dos céus, no fundo, é isso. Não é aquilo que vem depois da morte. Não é aquilo que está reservado lá para os céus definitivos. Não. Reino dos céus é isso que deve chegar agora, já, na nossa vida. É quando o céu se torna vizinho da nossa ação.
é quando a partir de nós, algo de Deus mesmo se mostra. Jesus Cristo cita algumas destas obras que tornam Deus visível. Curar os doentes. Quem será capaz de curar os doentes? Quem será capaz de, como dizem as Escrituras, com a palavra ou com a ação, curar os enfermos? Expulsar os demônios. Quem aqui fez curso de exorcista? Quem, por acaso, deve ter se formado na escola de expulsar demônios? Acho que nenhum de nós. Depois, purificar os leprosos. Quem seria capaz aqui de, vencendo o preconceito, tocar um leproso e purificá-lo apenas com um gesto? Depois, como é possível que a gente ressuscite os mortos? Quem de nós será capaz de levantar alguém que morreu, de trazê-lo de novo à vida? Ora, terá Jesus pedido aos seus discípulos coisas impossíveis? Terá ele nos pedido coisas jamais alcançadas, impossíveis de serem alcançadas, o que torna, portanto, impossível de fazer o reino dos céus presente? Não, meus irmãos, definitivamente não. Por isso mesmo, a gente precisa entender o que significa cada uma dessas coisas. É preciso compreender que curar os doentes é muito, muito possível para nós. Nossa palavra, às vezes, é curativa. Nossa mão estendida, isso talvez seja tudo o que alguém precise. Nossos ouvidos atentos, prontos para escutar, talvez sejam a cura necessária para alguém. Nossa caridade, nossa justiça, talvez seja tudo o que uma pessoa tenha precisado. Há palavras que são aquelas que alcançam o mais íntimo do coração e curam feridas antiquíssimas. Nunca duvidem do poder de uma palavra. Ela é capaz de destruir e arruinar uma vida, mas ela é capaz também de curar. Ressuscitar os mortos. Não, nós não levantamos defuntos. Mas quantas pessoas são mortas vivas? Quantas pessoas são mortas insepultas? Quantas pessoas vivem mortas, mesmo na vida? E bastaria a nossa proximidade para que um lampejo de luz se avizinhasse dessas pessoas sepultadas na escuridão, na tristeza, no desconsolo. Sim, muito é possível para nós. Quantas pessoas são leprosas dos preconceitos impostos sobre elas? Se nós fôssemos capazes de acolhida, nós purificaríamos muitos leprosos. Se nós fôssemos capazes de dobrar o caminho contrário, de fazer o caminho contrário dos preconceitos correntes, nós curaríamos muitos leprosos. Se nós fôssemos capazes de tocar quem ninguém mais toca, certamente muitos leprosos deixariam para trás a lepra de suas almas. Sim, é possível expulsar demônios, mas sem curso de exorcista. Bastaria que nós fôssemos atores do bem, para que o mal corresse longe. Bastaria que nós fôssemos promotores da bondade, e o mal não se cercaria de nós. Por isso, Jesus Cristo não pede coisas impossíveis. Pede coisas muito possíveis. Muito possíveis para quem ousa o voo atrás dele. Para quem não fica preso e não abre as asas jamais. Fica para sempre no ninho. A vida é sempre isso. Aninhada, pequena, mesquinha. Atrás de Jesus, a vida pode ser um voo belíssimo para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o convite certamente dessa liturgia. Tornarmos-nos discípulos de Jesus é sermos capazes de um caminho, ou na metáfora que nós estamos usando, de um voo. Mas para isso é preciso certa liberdade, certa confiança, certa coragem, certa ousadia de se lançar.
aprisionados nas nossas falsas seguranças, a gente não vai certamente a lugar nenhum. Mas escutem bem, fazer tudo isso que Jesus fez só é possível ao lado dele, quando nós mesmos experimentamos isso, quando de graça, tendo recebido, agora sim nós poderemos oferecer. Sem que nós tenhamos experimentado as nossas lepras caindo, os nossos demônios indo embora, as nossas feridas curadas, sem que a gente tenha experimentado ressuscitar dos mortos, que palavra a gente vai anunciar? Que Jesus nós vamos levar sem antes tê-lo experimentado? O convite, portanto, é, antes de mais nada, experimentar Jesus, para que nós possamos levá-lo a quem ainda não experimentou. É curioso hoje, porque quando a gente fala disso aqui na igreja, a gente pode ter a falsa impressão de que nós todos já experimentamos Jesus. Nem sempre. Muitas vezes, nós aqui sentados somos aqueles que carecemos dessa experiência. Somos aqueles que precisamos de ter as lepras curadas, levantar das mortes que nos aprisionam, enfim, termos os nossos demônios expulsos. Peçamos a Jesus que assim seja, que a gente o experimente, para que a gente também possa levá-lo a todos. Que Ele abra as nossas asas, para que nós também sejamos capazes de nos lançar no voo. Barnabé foi assim, um apóstolo que não descansou enquanto não viu cumprida a sua missão. Dele hoje a liturgia diz 3 palavras: homem bom, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé. Peçamos a Deus que assim também seja conosco. Amém.